Pois é. Já ficou bem grandinha a aula, né? Então faz de conta que essa aí é a segunda parte. Tem esse gráficozinho e é para calcular a distância percorrida e o deslocamento. Eu vou lembrar alguns pontos que eu deveria ter falado na última aula lá e não gravei. Toda vez que eu passo aqui no eixo X, né, que é o tempo, a minha velocidade é zero. Isso ajuda demais você determinar. Então, antes quer dizer que o movimento é retardado, você vai chegar no zero, e depois acelerado, tá? Então, esses pontos aqui, ó, são os pontos de velocidade zero, tá? Não esqueça. São os pontos de velocidade igual a zero, tá? Bem, então minha legenda é o seguinte: movimento acelerado, tá certo? Movimento acelerado. A minha conexão tá ruim agora, cara. Movimento acelerado. Carlos, Oi, repete aí os últimos, eu acho que uns 20 segundos, porque cortou pra mim. tranquilo, tranquilo. Então, eu fiz isso aqui a segunda parte. Então, a segunda parte da nossa aula é esses pontos aqui. Vou destacar esses pontos aqui, ó. Você corta o eixo X. Por quê? Esses pontos são importantes porque a velocidade é zero. Então, eu vou colocar até uma legendazinha aqui, ó. Movimento acelerado, MA. Movimento retardado. Só para a gente identificar enquanto todo mundo copia aí, tá? Copia não, né? Resolve. Retardado. Retardado. Bem, esses pontos aqui, conhecer esses pontos aqui, fica fácil de identificar onde que o movimento é retardado e onde que o movimento é acelerado. Por exemplo, se eu estou saindo de 4 metros e vou chegar a zero, é porque eu estou freando. Então, aqui essa parte o movimento é. Opa, só para usar a legenda. O movimento é retardado. Movimento retardado. Aí, quando eu chego no zero, eu vou até o menos 4. O menos só quer dizer que eu fui para a esquerda. Mas se eu sair da velocidade 4 e fui para algum valor diferente, sair da velocidade zero, perdão, e fui para algum valor diferente de zero, lógico, né? Aí o meu movimento é acelerado, certo? Acelerado. Vamos combinar o seguinte, para não ficar muito embolado. Tá vendo que está dividido em quadros? Em retângulos, né, na verdade? Então, esse primeiro retângulo aqui é retardado, esse segundo é acelerado, e esse outro aqui, galera, é o quê? Você vai sair de uma velocidade e vai chegar até zero. Então, não independente se ela é negativa ou não, se você vai chegar até zero, seu movimento é retardado, senão você não para, tá certo? Então, vai ser retardado nesse trecho aqui, ó. E se você sair de zero para qualquer valor maior, obviamente que você está acelerando. Esse trecho aqui, vou até colocar de verde, o movimento é uniforme, tá certo? Uniforme. E assim por diante. E esse segundo trecho aqui é o que, galera? Ó, esse trecho aqui descendo, ó, do 5 até o 6 é o que? Oi? Alguém está aí? Oi? O que, Carlos? Repete, por favor. Descendo aqui, ó. Essa parte descendo aqui, ó, do 5 até o 6. Que movimento é esse aqui? Acelerado ou retardado? Pera, E aí, galera? dos 5. Dos 5 segundos até os 6 segundos. Né? Na verdade, você está saindo daqui até onde a velocidade é zero. Ah, tá. Retardado. O movimento é retardado. Muito bem. E assim por diante, né? Você vai sair do zero até não sei onde, movimento acelerado. Então, na atividade, eu fiquei cobrando isso aí. E fica alternando, hein? Né? Você sair do 4 até zero, movimento retardado. E depois, movimento acelerado. Então, esse aqui que é o acelerado, ó. Tá? Seguindo a nossa legenda aí. Esse aqui é o acelerado. E o de vermelho é o retardado. Então, tá vendo que na mesma reta
O movimento pode ser retardado até um certo ponto e depois acelerado. Tranquilos? Bem, gente, se eu for calcular, por exemplo, distância percorrida, não tem jeito. Eu tenho que fazer todas as áreas. Todas, 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 todas. Tá? Agora, se eu fosse calcular deslocamento, seria tranquilo. Por que tranquilo? Eu sairia cancelando. Por exemplo, esse primeiro triângulo aqui, ó. Tá? Esse primeiro aqui, ó. Ele mostra que eu estou andando para a direita. Beleza. Vou tentar pegar tudo cor diferente aqui. O segundo triângulo, que é esse aqui, ó, ele mostra que eu estou andando negativo, né? Que eu estou andando, se aqui em cima eu estou andando para a direita, que eu estou andando para a esquerda, certo? E do lado de cá eu ainda estou para a esquerda. Independente se o movimento é acelerado ou retardado, eu ainda estou para a esquerda. Então essa parte verde toda aqui, eu estou andando para a esquerda. Mas vocês concordam comigo que, vou até voltar aqui, ó, que se eu quisesse calcular deslocamento, eu podia cancelar essa primeira área com essa daqui? Eu poderia fazer isso? Hein? Não tem ninguém estudando outra coisa aí não, hein? E aí, eu poderia fazer isso? Cancelar essa área de azul com essa de verde? Poderia por quê? Vamos lá, Bernardo, Gabriela, Porque Vitor. você poderia cancelar porque seria 4 mais menos 4, que daria Muito zero. bem, Leti. Muito bem. Muito bem. Você deu essa mesma coisa na sua atividade avaliativa, e eu lembro que você escrevia um montão de coisa na tela, aí eu escrevi só um pouquinho, deu uma linha, eu achei o resultado, achei que estava errado. Sim, Porque o deslocamento é zero, porque ele se anulou. eu tenho esse defeito. Letícia fala demais. Aí, certíssimo, certíssimo. Então, assim, aqui você vai morrer de fazer conta, né? Mas se você for fazendo essas identificações aqui, ó, se o objetivo fosse calcular deslocamento, eu nem precisava calcular essa primeira e segunda parte, não. Uma vai cancelar a outra mesmo. E o mesmo seria para quê? Essa outra partezinha aqui, vou até fazer colorido para ficar. Essa outra parte do triângulo aqui, ó, com essa aqui que eu vou deixar azul mesmo, você saber que é positiva, que é positiva, ia cancelar também, ó. Esse terceiro triângulo aqui ia cancelar com outro azul aqui, ó. E assim por diante, esse aqui, ó. Eu não precisaria calcular também que ele ia cancelar com esse aqui. Esse outro aqui, que também é negativo, vou colocar ele de amarelo também, iria cancelar com esse aqui de cima, que é positivo. Então, olha só, se a pergunta fosse deslocamento, eu ia cancelar o primeiro com o segundo, nem ia calcular. Ia cancelar o terceiro com o quarto, nem ia calcular nenhum deles. Ia calcular o terceiro com o quarto que eu falei, né? O quinto com o sexto, eu não ia calcular também, tá? Porque um ia cancelar o outro. E nem o quinto com o sexto, o sétimo com o oitavo também não ia calcular não, ó. Porque um ia cancelar o outro. Então, o único que eu iria calcular seria esse aqui, ó. Se o assunto for deslocamento. Então, se o assunto for deslocamento, onde é importante saber esquerda, direita, deslocamento, eu calcularia só deslocamento. Só aquela areazinha ali do retângulo. Tá certo? Só a areazinha do retângulo ali, ó. Que é base vezes altura. Só isso. Não calcularia nenhuma das outras coloridas, tá? Então, o deslocamento seria simples. Seria a base, que é de 4 até 5, tá? A base, que é de 4 até 5, ou seja, 1, vezes a altura, que é 4. A altura é a mesma para todo mundo. Então, o deslocamento seria 4 metros. Deslocamento. Tudo bem, galera? 4 metros. Opa, é 4, não é 9, não. 4 metros. Então tá aí, ó. O deslocamento seria esse aqui, ó. Agora, a distância percorrida não, eu teria que calcular todo mundo. É lógico que se eu calcular um triângulo,
Todos os outros triângulos são iguais, tá? Todos os outros triângulos são iguais. Então, eu faria uma conta só, né? São um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Então, se o assunto fosse deslocamento, distância percorrida, né? Distância, tá? Aí eu tenho que calcular todas as áreas, não tem jeito, tá? Área total. Área total, gente. Aí eu calcularia a área de um triângulozinho só, tá? E multiplicaria por 8 para saber qual que é a área total. Então eu calcularia só esse primeiro aqui, ó, base vezes altura, dividido por 2. Então quem que é a base? A base é 1, a altura é 4, dividido por 2. Então daria 4 dividido por 2. 2 metros. Isso um triângulo apenas, tá? Então a área total seriam 8 triângulos. Vocês viram aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triângulos. Vezes 2. 16. Tá tudo bem até agora, galera? Aí eu não posso esquecer que a área total dos triângulos, tá? Isso aqui ainda não é a resposta. Por que, que ainda não é a resposta? A distância percorrida ela é a soma dos triângulos, que é essa área que eu chamei de total aí, mais a área. Eu tenho que contar a laranja também, do retângulo, tá? Eu tenho que considerar o do retângulo, ficou parecendo um quadrado. Então a minha distância total, ela vai ser essa distânciazinha aqui, que é a areazinha ali só daquele retângulo, mais essa daqui, ó. É tudo. Tá certo? 16 mais 4. Beleza? 16 mais 4. 20 metros. Então, muita atenção aí. A minha distância, eu fiz um bocado, fiz alguns cálculos aí, né? Deu 20. 20 metros. Que foram todos os triângulos, mais o retângulozinho aqui do meio, ó. Tá fora de escala, mas é um retângulo. Beleza? Tranquilos? Então, olha muita atenção aí, né? Quando que vai pedir deslocamento, você olha um gráfico desse aqui, e qual que é a sua primeira reação? Vou xingar Carlos, olha o tamanho do gráfico. Eu vou ter que fazer esse cálculo todo? Não. Você vai olhar quem que cancela com quem se o assunto for deslocamento, olhar se os triângulos. Agora, não, vai ter que calcular a distância percorrida mesmo. Então, olha se os triângulos são iguais, né? Calcula um e multiplica, tá? Na sua questão, na sua questão dissertativa, tá? Me explica de onde você tirou isso aqui, tá? Número de triângulos, ok? Nem que você faça um risco igual esse meu aí. Número de triângulos, tá? Não põe o 8 do nada, não, tá? Ah, por que 8? Porque era para dar certo, cara. Então, põe lá o que que significa ele, tá certo? Então, identifica lá para você não ficar me xingando e não achar que eu coloquei um trem muito difícil de fazer, sendo que dá para você simplificar o máximo possível as contas aí. Gente, alguma dúvida aí? O meu Questão. deu errado aqui. O seu deu quanto? Só para me ver se O eu meu deu identifico. 48. 48? É, eu fui pegando aquele primeiro triângulo lá, o que Quanto que deu o seu triângulo, o seu primeiro triângulo? eu fiz. Eu peguei o do 4 e do -4 e coloquei a altura 8. Ah, tá. Você calculou esse triângulo aqui, ó, né?
Você calculou isso aqui, ó. Você pegou a altura 8, você tentou simplificar calculando isso aqui, ó. Certo? Deixa eu ver se eu consigo. Vou colocar isso aqui embaixo para poder burriscar ele. Não, pode ser. Só para poder burriscar ele à vontade para não ficar confuso, quer ver? Olha, se você não fez, foi isso aqui, ó. Vou pegar uma coisinha mais suave. Como se fosse isso aqui fosse um triângulo, ó. Ele é, né? Mas eu vou explicar teoricamente por que eu não posso fazer ele. Isso aqui, né? Que aí Foi. Aí seria eu fiz um base. assim de todos. Foi isso mesmo, foi? A base Foi. seria 2 e a altura seria 4. Bem, por que eu não posso fazer isso? Aí ia dar uma coisinha bem maior, né? Ia dar 8 vezes 2 dividir por 2, né? Ia dar 8. Então aquele triângulozinho que eu achei antes que tinha dado 2, o seu deu 8. Então beleza, deixa eu voltar. Por que não pode ser isso aí? Deixa eu fazer de vermelho. Eu só posso fazer o que está entre a reta do gráfico e o eixo X. Então, o primeiro gráfico é esse aqui, ó. Ah, cara, faço tudo de uma vez. Por que eu não consigo fazer tudo de uma vez? Porque o outro é entre o gráfico e o X, então é para cá, ó. Eu nunca pego as costas do gráfico. As costas do gráfico seria isso aqui, ó. Isso aqui é a reta, então é o que está abaixo da reta até o X. E aqui é o que está na reta até o 2. Por quê? Olha só, concorda comigo que... Deixa eu ver se eu vou ser feliz nesse meu exemplo aqui, ó. Nossa, não precisava ter apagado, né? Era para pegar outro, mas enfim. Concorda comigo que se eu fosse montar um gráfico, tá? Vou até fazer aqui. Se eu fosse construir um gráfico, eu tenho que pensar como se você estivesse sempre construindo um gráfico. Se fôssemos construir um gráfico, tá? Eu sei que meu tempo já está pouco aqui, então não vou ficar abordando muito não, tá? Quando eu tento bordar, não fica lá essas coisas mesmo. Então tá aqui. Se for construir um gráfico de velocidade, se você fosse construir ele no braço, na mão, o cara te dando só os valores, velocidade, metros por segundo e tal, e tempo. Se ele fosse ficar te dando os pontos, tá? Fosse ficar te dando os pontos ali. Velocidade em função do tempo. Desculpa rapidamente, que só pra. Ah, velocidade 4. Quando? Oh, faz um 4 ali. 4. Ah, quanto que era o tempo? Zero. Aí depois passou um segundo, quanto que é a velocidade? Zero. É, mais um segundo, a velocidade passou a ser 4 de novo. Mais um segundo, a velocidade passou a ser zero. E ficou alternando isso aí. Que é aquela bagunça que eu fiz lá. Daquele gráfico que eu fiz lá. Só que no zero ele era 4, aqui ele era zero, aqui ele era menos 4. Aqui ele era zero de novo e aqui ele era mais 4. E assim por diante. O quinto vai dar menos. Menos 4 vai dar. Nem preciso fazer tudo não. Certo? Então tá aí. Vão tentar desenhar isso? Vão. No zero, primeiro ponto do seu gráfico é esse aqui, ó, 4. Segundo ponto do seu gráfico, eu queria ter feito até um. Vamos pegar meio? O meio segundo seria 2, né? Então, 2. Olha na onde que você riscaria. Aqui seria meio segundo. Em um segundo, seria zero. Vixe Maria. Em um segundo, que seria zero. Tá difícil, hein, Davi? Aqui é 0,5. Em um segundo, que seria por aqui, ó. Então, o seu gráfico, ele seria esse aqui, ó. Tá certo? Ô, dificuldade, hein? Quem não sabe fazer reta, apela. A canetinha não facilita muito a vida nossa, não. Então, aqui, só para mostrar aqui, ó.
Olha a parte que você risca quando você vai construir o gráfico. Você risca, na verdade, essa parte interna aqui, ó. Então é ela que é a sua área. E se fosse do lado de cá, que é mais difícil da gente visualizar? Vamos lá então, ó. Que é mais difícil da gente visualizar essa daí. Vou fazer de verde. Mesma coisa. Menos 2 e menos 4. O menos 2, ele daria com quem? Opa, deveria ser aqui, né? O ponto menos 2. Ele seria aqui, ó. 1 segundo e meio. E o menos 4, olha só. Tá aqui, ó. 2 segundos. Que é aqui, ó. 2 segundos. Não existe essa parte aqui, não. Então, qual é a parte que eu estou preenchendo? Essa daqui, ó. Essa aqui que eu estou preenchendo. Por isso que essa parte aqui não entra no gráfico. Porque se não fosse os valores de x, o gráfico não, você não construía o gráfico. Né? Então a gente sempre preenche o que está entre a reta e o eixo x. Será que eu expliquei direito aí, Davi? Melhorou aí? E mais alguém tivesse com dúvida? Eu nunca utilizo essa área aqui, ó. Nunca utilizo essa área. Tá? Então eu sempre utilizo a área que está entre um e outro. Ó. Entre a reta e o eixo x. Certinho? Certinho. Pena que eu extrapolei aqui, perdi a coisa. Melhorou um pouco aí, galera? Facilitou um pouco a nossa vida aí? Facilitou? Aí como teremos mais 3 aulas, aí as próximas aulas eu vou fazer o seguinte. O que eu não fiz hoje foi resolver nada aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Aqui, ó. Não peguei nada aqui, ó. Vou pegar um exemplo desse aqui. Eu vou pegar alguns exercícios Eu vou pegar os que eu acho mais interessante e vou deixar uns para vocês fazerem, né? Que vocês me pediram logo no início. O que você acha que você deveria recomendar lá para fazer na apostila? Então separa uns para fazer e outros para vocês. Tranquilos? Tranquilo. Então, próxima aula eu vou fazer alguns exemplos como esse aqui de lançamento. Beleza, galera? Você vai continuar o seu horário até